E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vim explicar para você entender de uma vez por todas de como funciona a cobrança de um imposto por dentro, né? Como é o caso da cobrança do ICMS, do PIS/COFINS, e também mostrar como a gente pode utilizar esse conhecimento para calcular a tarifa efetiva de consumo, né, de energia elétrica. Primeiro passo, a gente vai considerar um cenário hipotético onde a gente tem um produto, né, que o preço inicial dele é dado por P0. E também vamos considerar que a gente está num estado, né, com uma determinada alíquota de ICMS, que eu estou chamando aqui só de ICMS. Nesse caso, o valor só de ICMS que vai ser pago por cima desse produto, ele vai ser igual ao preço inicial do produto mais o valor do ICMS, aí fecha parênteses e multiplica pela alíquota do ICMS. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui do lado esquerdo, né, da equação, valor do ICMS menos valor do ICMS multiplicado pela alíquota do ICMS, e do lado direito eu vou ficar com o preço do produto, né, sem imposto, multiplicado pela alíquota do ICMS. Nesse caso, basta agora eu isolar aqui o valor do ICMS, que vai ficar multiplicado por 1 menos ICMS. Isso aqui vai ser igual ao preço inicial multiplicado pela alíquota do ICMS. E isolando o valor do ICMS, eu fico com o preço do produto multiplicado pela alíquota do ICMS, no caso preço sem imposto, não, preço do produto sem imposto, dividido por 1 menos ICMS. Então, agora a gente quer saber o preço total, né, que vai ser pago por um determinado produto. E esse preço total, ele vai ser o preço inicial mais o valor do imposto, o valor do ICMS. Nesse caso, a gente vai ficar com, vou substituir aqui, né, P0 mais a expressão que a gente achou para o valor do ICMS. Agora basta multiplicar e dividir, né, por 1 menos ICMS, esse P0 que está isolado, e eu vou ficar com essa seguinte expressão. A gente vai ter P0 multiplicado assim com parênteses, né, 1 menos ICMS, mais P0 vezes ICMS dividido por 1 menos ICMS. O que vai acontecer aqui? A gente vai cancelar esse termo, né, porque aqui a gente vai ter P0 ICMS positivo e aqui a gente vai ter P0 ICMS negativo, e a gente vai ficar com que o valor total do produto ele vai ser o valor inicial dividido por 1 menos ICMS. Isso aqui é interessante para você ver que a cobrança do imposto por dentro acaba sendo relativamente maior, né, do que se fosse realizada a cobrança do imposto por fora. E aqui, em relação à aplicação sobre a tarifa de energia, aqui no Brasil a gente tem que a tarifa de a cobrança da tarifa de energia ela é separada entre duas parcelas. A gente tem a primeira parcela que é a TURG, que é relativa ao uso do sistema de distribuição, e a gente tem uma segunda parcela que é a ATE, que é relativa ao custo de geração de energia elétrica. E em relação à tarifa de energia, a gente aplica as seguintes tarifas. A gente aplica o ICMS, que compõe uma base de cálculo, e a gente aplica também o PIS e o COFINS, que eles compõem uma segunda base de cálculo. Então, nesse caso, a tarifa efetiva, né, a tarifa efetiva na conta de luz, ela vai ser dada pela soma de TURG mais TE, que são as tarifas sem impostos, dividido por 1 menos ICMS, que é a primeira base de cálculo, e multiplicado por 1 menos PIS menos COFINS, que é a segunda base de cálculo. Nesse caso, eu trouxe aqui esses valores para a Coelba, de TURG e TE, e vou chutar aqui um caso de ICMS de 20%, PIS de 1% e um COFINS de 5%. Então, nesse caso, a tarifa efetiva, considerando esses impostos que eu arbitrei, ela vai ser dada pela TURG, que vai ser 0,47785 mais 0,3182 dividido por 1 menos 0,2, né, que é o 20%, menos 1 menos 0,01, que é 1%, menos 0,05, que é o 5%.
Eu já fiz esse cálculo aqui, né, da tarifa com imposto, e eu obtive esse valor aqui que eu vou colar no quadro. Então, na prática, é aproximadamente esse valor aqui que é cobrado por quilowatt-hora na sua conta de luz. Por fim, eu vou calcular a alíquota de imposto que deveria ser aplicado por fora para a gente obter essa tarifa efetiva com a aplicação, né, do ICMS e PIS/COFINS por dentro. Nesse caso, se a gente tivesse somente um imposto sendo aplicado por fora, a gente pegaria a soma de TE mais TUSD, que eu já calculei previamente, a gente multiplicaria por 1 mais a alíquota do imposto, e esse valor daria a tarifa com imposto. Então basta eu fazer que 1 mais I vai ser a tarifa com imposto dividido pela TUSD mais TR, né, que é a tarifa sem imposto. E eu vou jogar aqui na calculadora. Tarifa com imposto dividido por tarifa sem imposto. Eita, o pior que eu digitei errado. Tarifa desse valor aqui. Isso implica que a gente tem uma alíquota de imposto de 0,32,98, ou seja, a gente tem uma alíquota equivalente, né, considerando os impostos que a gente paga na conta de energia, a gente tem uma alíquota de 32,98%. E esse ponto demonstra o grande problema, né, da metodologia de cálculo de imposto por dentro, porque a alíquota efetiva de imposto que você vai pagar é muito maior do que a alíquota nominal, né? Do que a alíquota que você pagaria caso o cálculo dos impostos fosse por fora.